Abra sua Bíblia, João capítulo 14. Eu vou ler os 6 primeiros versos e depois juntos vamos ler o verso 27. Nesta noite vamos falar sobre paz em meio ao conflito. É sabido de todos que estamos vivendo dias de conflito, em termos de guerra entre nações. Mas todos nós vivemos nossos conflitos diários. E a palavra de Deus é a paz em meio aos nossos conflitos. Vou ler João 14, de 1 a 6. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para qual o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Agora juntos vamos ler o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmão, diga: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você crê nessa verdade? Diga amém. Seu Deus, unge os lábios do pregador, para que venhamos falar tão somente as tuas verdades. Unges a mente, os ouvidos e o coração do ouvinte. Ó Deus, a mente para que entendam a palavra, os ouvidos para que ouçam, e o coração para que compreendam. E guarde a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como sabemos, o mundo está em conflito, a humanidade está em conflito, eu e você também estamos em conflito. A pergunta é: o que você sabe sobre a paz de Cristo? O que você entende sobre a paz de Cristo? Nós acabamos de cantar o hino 398 do cantor cristão, que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. À primeira vista, podemos imaginar que o autor dessa letra, deste hino, estava vivendo as mil maravilhas, estava vivendo o melhor momento da vida dele, estava vivendo um momento de auge na sua vida. Eu não sei se o irmão conhece bem a história desse hino, mas esse hino foi escrito por um homem chamado Horácio, casado com Ana. Tinham 4 filhos. Um de seus filhos morre de uma doença muito forte da época. Isso era os idos de 1800. E aquele homem, a família tem a sua primeira perda e o seu primeiro sofrimento. Depois há um grande incêndio na cidade onde moravam. E com aquele incêndio, aquele homem perde a sua fábrica. E ele então enfrenta o segundo baque da sua vida.
Ele trabalha ainda 2 anos ajudando, como ajuda humanitária, ajudando as pessoas, porque a metade da cidade foi devastada por aquele incêndio. Ele então resolve ir para Chicago. E resolve então sair de Chicago, e nessa ida para a Europa, a sua esposa vai na frente com as 4 filhas, porque havia um filho que havia morrido já, e mais 4 filhas. E no naufrágio, na ida há um naufrágio, e 278 pessoas morrem naquele naufrágio. E depois ele recebe um bilhete da sua esposa, já salva, em outra cidade, que ele dizia apenas o seguinte: salva, porém só. Horácio pega um navio e vai até a cidade onde estava a sua esposa, e ao passar no local, ele foi avisado no local exato onde havia tido o naufrágio e onde suas filhas haviam morrido. Ele então olha para o mar, pega um papel e uma caneta e escreve este hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essa palavra desse hino fala muito ao meu coração. E com base no texto de hoje, João 14, 27, nós aprendemos que paz não é a ausência de conflitos, mas a paz é um sentimento de entendimento, é eu entender o conflito que eu estou vivendo. O capítulo 14 de João inicia a série de capítulos 14, 15, 16, 17, onde Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. E ele começa dizendo que os seus discípulos não ficassem aflitos, não ficassem tristes, que eles continuassem crendo em Deus, que eles continuassem crendo no Filho de Deus, porque ele ia para a casa do Pai, porque na casa do Pai ali havia muitas moradas, e ele iria preparar o caminho. E diante ainda da incredulidade dos seus discípulos, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no versículo 27, então, ele diz para os seus discípulos: não fiquem apavorados, deixo-vos a paz. Eu deixo com vocês a minha paz, não essa paz que o mundo oferece, passageira. E repete o que é dito no versículo 1: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Esse texto de João 14, 27, ele nos mostra aqui pelo menos 2 princípios. O primeiro é de que não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique com o coração perturbado. E o segundo princípio é não se atemorize, ou seja, não tenha medo, continue crendo no Senhor. Amados, vivemos dias difíceis, e percebeu que a paz de Cristo, o irmão percebeu que a paz que Cristo nos dá, ela está firmada no próprio Cristo, em não se turbar o coração, ou seja, não se preocupar em demasia com as coisas que estão ao nosso redor. Não encha o seu coração de preocupações, é isso que Jesus quer dizer. Ele convida os seus discípulos a desenvolverem uma autoconfiança, e uma confiança plena em Deus, no caráter de Deus. Não se atemorize, não tenha medo. Nenhuma pessoa que deixa o medo fazer parte da sua vida, fazer morada na sua vida, consegue viver em paz. Você já viu uma pessoa em conflito? Ontem, conversando com um pastor amigo, ele me falando de algo que está acontecendo com ele em relação a uma possessão demoníaca de uma pessoa que ele conhece. Ele disse: pastor, eu não sei mais o que fazer, porque quanto mais eu leio a Bíblia com essa pessoa, quanto mais eu tento ajudar, mais essa pessoa está opressa.
É porque na verdade, disse eu aquele colega, porque na verdade essa pessoa ainda não saiu do momento de temor. Quando nós nos atemorizamos, quando nós revestimos-nos do medo, não damos lugar para que o Espírito Santo faça morada em nós. A confiança em Deus e o medo podem determinar nossa crença e nossos valores. Precisamos então nos firmar em dias difíceis como estes que vivemos, conflitos internos, pessoais, nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos entre as nações, os conflitos internacionais, os conflitos nacionais. A nossa nação, o nosso país, Brasil, vive um conflito interno grande, que tem levado-nos ao temor. Não vivemos mais aqueles dias de outrora, de alegria, de perseverança, de determinação. Paira em nós brasileiros um grande medo, um grande temor quanto ao nosso próprio futuro. Então o medo, ele impede que possamos de fato ver a glória de Deus, a ação de Deus em nossa vida. Mas Jesus Cristo é bem enfático: deixo-vos a paz, a minha paz. O princípio número 1 que esse texto traz, fala da confiança em Deus. Uma coisa importante para saber sobre confiar em Deus, é que essa confiança em Deus, ela tem que ser total. Nós não podemos, irmãos, confiar em Deus e em outros deuses. Nós não podemos confiar em Deus e vivermos de idolatria. Nós não podemos confiar em Deus e vivermos da nossa própria maneira. Precisamos urgentemente confiar em Deus, no caráter pleno de um Deus que é pleno. Salomão, ele sabia muito bem disso, e por este motivo escreveu num dos seus provérbios, que está lá no capítulo 3, com o livro do mesmo nome, no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, não acredite no teu próprio entendimento, mas acredite na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem do Senhor. Ou seja, as coisas que você pensa, as coisas que você sente, as coisas que você vê, não servem para nortear quando o assunto é confiança em Deus. O verdadeiro cristão é como aquele salmo, como o salmista do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aqui é depositar a confiança em Deus. Isso aqui é dizer: eu tenho um Senhor que não me abandona, eu tenho um Senhor que não vai me deixar faltar nada, eu tenho um Senhor que vai estar comigo. Confiar em Deus é crer que Ele é que vai nos provar na vida e vai ser o provedor das nossas necessidades. Confiar em Deus é crer que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Confiar em Deus é acreditar que de fato Deus vai estar conosco, ainda que, como bem dissera na sua oração Abacuque, que vivia em meio a um conflito com o seu povo, num momento de escassez, num momento de fome, mas ele dizia: eu vou continuar confiando em Deus. Essa é a mentalidade cristã da confiança em Deus. E uma das bases da paz de Deus, que diz Paulo, que excede todo o entendimento. É preciso confiarmos em Deus nos dias ruins. Horácio, quando escreve o hino 398, ele não escreve nos melhores dias da sua vida. Pelo contrário, ele confia em Deus nos piores momentos da sua vida. É preciso confiar em Deus se quisermos combater o medo, que é o segundo princípio deste versículo. Não se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Confie, mas confie em Deus e não atemorize o seu coração. Não fique perturbado
mas também não fique atemorizado. Paulo, em 1 Timóteo, escrevendo ao jovem Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo. Deus nos deu um espírito de confiança. Deus nos deu um espírito de determinação, de temor. Alguém já disse que sentir medo é normal, sim, mas ser dominado pelo medo não é. Sentir medo faz parte da estrutura humana, faz parte da nossa finitude, mas não podemos nem devemos ser dominados pelo medo. O apóstolo Paulo falou em certa ocasião que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, sentir medo até é permitido, afinal somos humanos. Faz parte da nossa finitude ter medo, mas não precisamos e nem devemos nos deixar dominar. Por exemplo, eu tenho medo da guerra. Eu nunca vivi uma guerra entre nações, graças a Deus. Tenho medo, mas não me deixo abater por esse medo. Não me deixo desesperar. Eu tenho medo do fracasso, mas não me deixo dominar por um possível fracasso. Quantas vezes já fracassei e Deus me levantou? O único caminho para enfrentar, para dominar e vencer o medo é usar a confiança em Deus. Por isso, o versículo de João 14, 27, primeiro diz: não se turbe o vosso coração. E depois diz: nem se atemorize. Porque a forma de não temer, de não ter medo, está na confiança que desenvolvemos em Deus. Quando eu desenvolvo uma confiança em Deus, o medo vai embora. Grande parte dos nossos medos, irmãos, ou dos medos que nós sentimos, está ligado à nossa falta de confiança em nós mesmos, nas circunstâncias da vida, nas tragédias e até mesmo nas outras pessoas. E eu vejo aqui alguns exemplos. Por exemplo, há pessoas que têm medo de dirigir, porque não possuem confiança em si mesmas. A pessoa faz o teste, a pessoa recebe a carteira, ou a carta, como diz lá no sul, mas não dirige. Tem pessoas que talvez já dirigem, depois se envolver em algum acidente, criam um trauma. Trauma é medo. E hoje existem as escolas, por exemplo, Siga Bem, Dirija Bem, são escolas que são especializadas em treinar, habilitar as pessoas que já são habilitadas a tirar o medo das pessoas. Mas pessoas que têm medo de dirigir são pessoas que precisam vencer um conflito nelas mesmas, nelas mesmas, ter autoconfiança. Outro exemplo, há pessoas que têm medo de viajar, andar de avião, porque não confiam na aeronave. Os especialistas dizem que a probabilidade de você morrer num desastre terrestre é muito maior do que num desastre aéreo. As pessoas que têm medo. Tem pessoas que preferem viajar quilômetros e quilômetros de carro, mesmo podendo viajar de avião, mas tem medo, porque faltam confiança em si mesmos. Existem aqueles que têm medo do que o futuro lhes reserva, não têm confiança em si, ou que as circunstâncias sociais e econômicas do país possa lhes ser desfavoráveis ao longo do tempo. Aí são pessoas que não investem, são pessoas que não planejam, são pessoas que nada fazem para o futuro porque têm medo. Existem também as pessoas que têm medo de se relacionar, seja amistosamente, seja sentimentalmente, profissionalmente. E tem uns, pasmem, que tem medo de se relacionar até com a igreja, porque tem medo
de passar por algum vexame, medo de ser decepcionadas. Quantas e quantas vezes vemos pessoas assim dentro dos nossos arraiais? Ou seja, onde há falta de confiança, o medo reina. Então, meus irmãos, como podemos desenvolver, mudar esse panorama da nossa vida? Jesus Cristo diz bem claro no texto: eu deixo a paz, mas não fiquem aflitos. Não tenham medo, ou seja, confiem plenamente no caráter de Deus, para que vocês possam vencer o medo. Todos esses exemplos de pessoas citadas são apenas exemplos, e enquanto falávamos, talvez você já tivesse pensado, pessoas que você conhece que têm esses medos. Todos esses exemplos, irmãos, são de pessoas que tentam colocar sua confiança nas pessoas e nas circunstâncias, e não em si mesmas. Nós, os cristãos, aprendemos a colocar toda a nossa confiança em algo imutável, que é o próprio Deus. Eu sou o Senhor, diz Deus lá em Malaquias capítulo 3, porque eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, não temam as circunstâncias. Cristãos verdadeiros, precisamos aprender que Deus nunca falha, que Deus nunca erra, que Deus nunca muda, e Deus vai estar conosco em todos os momentos. Por isso que Jesus, na preparação dele para deixar os seus discípulos, os preparando para a sua morte, ele diz: não fiquem aflitos, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Ainda aparece Tomé, lembra de Tomé? É aquele mesmo, e mais tarde vai duvidar, só se eu ver. Ele diz: Senhor, não sabemos por onde vais, como vamos saber o caminho? Quantas vezes, meus irmãos, nós temos medo, porque nós temos essa mesma atitude de Tomé. Não entendemos que Deus nunca falha, que Deus nunca erra, que Deus nunca muda. Ele diz, ele já tinha ouvido tanto sobre Jesus, já tinha visto tantos milagres em Jesus, e ele diz: Senhor, não sei, como que eu vou saber o caminho? É a célebre frase, que às vezes é usada fora de contexto, mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Mas no versículo 7, que não lemos, Jesus vai dizer: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí aparece outro discípulo: Senhor, e quem é o Pai? Oh, meus irmãos, é muita falta de fé, de conhecimento de Deus. Por isso que no versículo 27, Jesus Cristo vai frisar: eu vou deixar com vocês a paz que eu dou, não a paz que o mundo oferece. Compreendendo, meus irmãos, e aplicando esses princípios, certamente você terá se apoderado da paz de Jesus, que no dizer de Paulo é a paz que excede todo o entendimento. Se esta não era a sua mentalidade com relação à paz de Cristo, você precisa se apoderar dela. Paz de Cristo não é simplesmente você passar por alguém e dizer a paz, graça e paz, ou a paz do Senhor. A paz de Cristo não é apenas você sorrir nos momentos felizes da vida, mas é dizer, como disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E neste mesmo salmo, no versículo 4, ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Paz
não significa necessariamente ausência de conflito. O autor do hino que citamos aqui muito bem expressou isso. Ele não estava nada bem. Ele estava vivendo um dos maiores conflitos que um homem pode viver: perdas, perdas e perdas. Deus está no controle, meus irmãos, e nos dará a paz, mesmo em meio aos conflitos nossos, mesmo em meio a esta guerra que os homens intentam e persistem. Mas Jesus nos dará a paz que você tanto almeja, a paz que você tanto procura, e a paz que o mundo precisa. Deixo-vos a paz. Se apodere desta paz, porque ela excede todo entendimento. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que você possa desfrutar dessa verdadeira paz, esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, porque esse hino reflete muito bem o que Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz. Então pare de olhar para as circunstâncias, para os problemas, e olhe tão somente para Jesus, e você vai sentir essa verdadeira paz. Amém. Vamos orar mais uma vez. Seu Deus, completa em cada coração nosso aqui a tua palavra pregada, anunciada nessa noite. Que nessa semana, Pai, possamos experimentar a verdadeira paz, que excede todo entendimento, e que vá além dos nossos conflitos, sejam eles internos ou externos. Vá além, ó Deus, dos conflitos da nação. Vai muito além dos conflitos internacionais. Abençoa o teu povo. Vai nessa hora de encontro ao que está acamado, ainda enfermo. Vai nessa hora de encontro àquele que está vivendo dias de medo, de inquietação espiritual, de inquietação da alma. Visita-o, ó Pai, e traz-o de volta à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Estamos chegando assim ao final do culto. Só lembrando que nossos cultos de oração continuam nas quintas-feiras, às 19 horas. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3, né? Então, enquanto tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor às quintas-feiras, vamos estar orando, né? Que a palavra do Senhor não falha. Essa é a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas. E o culto de louvor ao nosso Deus. Continue orando por nós, para que Deus nos dê força, saúde. Continue orando pela igreja, para que juntos possamos encontrar saídas para os dias difíceis que estamos vivendo como igreja, tá? O desânimo é natural, a gente vê de uma forma bem exposta, né? Mas Deus está acima de tudo isso. Vamos sempre lembrar que a paz do Senhor, a paz que Jesus Cristo nos deixou, é uma paz que vai além dos conflitos. Não podemos nos deixar levar e nem desistir por causa dos conflitos. Vamos vencê-los em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor agora. Com a bênção vamos estar despedidos do culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse, Senhor, sobre a tua igreja, o teu povo, com paz, em nome de Jesus. Amém.